e o versículo 14. E antes dessa leitura, eu agradeço a Deus mais uma oportunidade, mais um lar que estamos aqui reunidos, do casal Emerson e Marli. Eu acredito que este é o primeiro esse ano, ou já fizemos. É o segundo este ano. E agradecendo também a nossa visitante aqui, Luana e Luan. Todos encontraram João, capítulo 1, versículos 1 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O tema da nossa reflexão hoje é o seguinte: formados por Jesus. Formados por Jesus. E antes de analisar exatamente esse tema, nós precisamos saber quem é Jesus, para que nós tenhamos convicção de que nós fomos formados por Jesus. Em João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, diz o seguinte, pausadamente vamos ler mais uma vez. No princípio, portanto, na origem, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora nós podemos já responder, quem é Jesus? Jesus é Deus. E aí nós podemos dizer claramente, formados por Jesus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós encontramos o texto que mostra Jesus formou o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Quando nós pensamos aqui nessa palavra, Jesus formou o homem, e vamos pensar aqui, homem, sexo masculino. Depois nós vamos verificar, Jesus também formou a mulher. Mas nesse texto aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 7, é o homem masculino. E formou o Senhor Deus do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E quando nós pensamos essa palavra formou, ou fazer, e agora cada um homem aqui, cada um do sexo masculino, pode pensar, você tem a sua mão foi idealizada por Deus. Você tem o seu cabelo, cada fio de cabelo foi idealizado e formado por Deus. Você tem o sangue circulando no seu corpo, em todo o seu corpo.
e foi Deus que idealizou o sangue. Você tem a sua língua, e foi Deus que idealizou a sua língua. E aqui veja em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele manuseou este pó e fez do jeito que ele quis. E saiu esta maravilha chamada homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 23, nós vamos encontrar Jesus formou a mulher. Não apenas Jesus formou o homem, Jesus formou a mulher. E em Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 23, o que é que diz? Como foi que Deus formou a mulher? Repetindo, Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, cada parte da mulher foi idealizado, foi pensado, foi fabricado, foi feito por Deus. Tanto o homem como a mulher. Agora, o detalhe é o seguinte, é que Deus formou a mulher de uma parte do homem. Qual parte do homem? De uma de suas costelas. Alguém poderia pensar, mas por que Deus não tirou uma outra parte do homem para formar a mulher? Aí é a soberania de Deus. E caso ele tirasse qualquer parte do homem, ele faria do mesmo jeito, porque ele fez a mulher, porque ele, Deus, disse: não é bom que o homem esteja só. Não foi Adão que pediu uma companheira, foi Deus que deu de presente uma companheira para o homem. E ele idealizou e fez de uma forma tão distintiva que, por exemplo, apenas, exclusivamente, a mulher pode ser mãe. Pode fazer a cirurgia do homem que fizer, jamais ele terá esse privilégio de ser mãe. Só a mulher, porque ela foi idealizada, ela foi formada, ela foi projetada por Deus para ser mãe. Então, formados por Jesus, Jesus formou o homem, Jesus formou a mulher. Quem é Jesus? Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós falamos a respeito de Jesus, nós não estamos falando a respeito de uma teoria. Nós não estamos falando de uma ideologia. Nós não estamos falando de uma ideia.
nós estamos falando de uma pessoa, que é Deus. Então nós seguimos a Jesus porque Jesus é Deus. Nós proclamamos Jesus Cristo porque Ele é Deus. E é esta boa nova que nós temos que proclamar no mundo inteiro, até o dia em que Deus colocar um ponto final na história da humanidade. Agora, este homem e esta mulher que foram formados por Deus, pecaram, erraram. Mas eles foram informados também por Jesus do que eles deveriam fazer para ser salvos. Eles não ficaram sem saber o que eu devo fazer agora para ser salvo. Porque a mulher pecou e o homem pecou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, Jesus informa, Jesus comunica ao homem e à mulher o que deve fazer para ser salvo. Marcos 16, 15, 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então veja que no projeto de Deus, Ele formou o homem, formou a mulher e informou, comunicou o que o homem deve fazer e o que a mulher deve fazer para não ir para o inferno. Porque um detalhe, o inferno não foi feito só para os homens. E o inferno não foi feito só para as mulheres. Porque o homem peca e a mulher também peca. E aí Jesus informou. E essa informação ele deu para quem? Para os seus discípulos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Evangelho significa boas notícias. Jesus está falando de algo que vai muito além deste mundo, deste planeta a qual nós vivemos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, veja bem, quem crê, ele não diz se é um adolescente, se é um jovem, se é um ancião, se é um homem ou se é uma mulher. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas a palavra de Deus também diz que nós devemos ser inconformados com este mundo. E o que significa ser inconformados com este mundo? Significa que este mundo, esse padrão de procedimento, de comportamento das pessoas, nós não devemos nos moldar. E em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a parte A diz: e não vos conformeis a este mundo. Então, aquelas pessoas que aceitaram Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, elas são inconformadas.
não significa que elas estarão reclamando de tudo e de todos essa palavra inconformado. Não. Inconformado aqui significa que nós, como cristãos, não devemos tomar a forma do padrão de comportamento do mundo. Por exemplo, nós temos aqui esse copo e está com água. A água tomou a forma do copo. Isso significa conformar. Mas a água é um ser inanimado. Ela não pode se inconformar e dizer: eu não quero tomar essa forma de copo. Ela não tem vida. Ela não pensa. Ela não fala. Ela não tem decisões. Então, o que a palavra de Deus está querendo dizer? Que nós, como cristãos, não devemos tomar a forma do padrão de comportamento do mundo. Há uma diferença entre o que o cristão pensa, o que o cristão faz, o que o cristão fala e o que o mundo pensa, o que o mundo faz e o que o mundo fala. Então, a palavra de Deus diz que nós não devemos tomar a forma deste mundo. E está claro: e não vos conformeis. Quem não toma a forma de é o quê? Um inconformado, porque não tomou a forma daquele padrão de comportamento. Então nós não podemos dar um sim para aquilo que seja pecado que o mundo aprova. A gente tem que dar um sim para quem? Para Deus. Porque é o padrão de comportamento que Ele quer de cada um de nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a parte B do versículo, o que é que diz? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não tomamos a forma do mundo. Nós somos transformados por Jesus. E só sendo transformado por Jesus para experimentar a sua vontade. A sua vontade do amor ao próximo. A sua vontade do amor a Deus. A sua vontade de perdoar uns aos outros. A sua vontade para adorar. A sua vontade para orar. A sua vontade para glorificar. Então, nós somos transformados por Jesus. Então, desde a formação do Gênesis até a formação do nosso caráter espiritual, Deus não deixou e não nos desamparou um único momento. Ele não fez do bolão de barro, tá lá feito, e deixou daquela forma, viva do jeito que você quiser, não tem limites, pode pensar o que quiser, pode falar o que quiser, e está tudo bem. Não. Deus formou, desde o princípio, até o momento que a gente for para o céu. Nunca seremos perfeitos. Enquanto estivermos aqui, a gente está sempre sendo formado, sendo aperfeiçoado, sendo ensinado por Deus. Por isso, muitas vezes, Deus concede quantas oportunidades. E outro dia eu estava pensando, por que as pessoas têm que estudar e estudar e estudar e estudar a Bíblia? Por quê?
Porque a revelação de Deus, nós somos muito pequenos para abarcar toda a revelação de Deus. Temos que estudar tal qual é dito em Salmos 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então um cristão, ele não pode passar um dia sequer sem ler pelo menos um versículo da Bíblia e tirar lições para as suas vidas. Não apenas num momento desse coletivo, que todas as terças-feiras Deus nos dá uma graça, uma bênção de estarmos em um lar. Mas Ele dá quantas oportunidades. E outra coisa, quantas oportunidades Deus nos dá de conhecer pessoas. E essas pessoas que nós conhecemos, um dia nós nos separaremos. Partiremos para o céu. E aquelas pessoas ficarão apenas na lembrança, na saudade. E aí, o que nós temos feito das oportunidades de Deus que Ele nos concede de conhecer pessoas, de amar as pessoas, de ajudar as pessoas, como se esse fosse o último momento. Nós não sabemos quantas oportunidades nós teremos de ver as pessoas que estão próximo da gente e que nós amamos, mas que um dia nós vamos nos separar. Um vai mais cedo, o outro vai mais tarde, mas todos nós um dia estaremos partindo para o encontro final, que será no céu. Aí sim não haverá mais nenhuma separação. Aí será a glorificação, o gozo eterno que Deus vai nos dar já como herança do que Ele formou, do que Ele projetou desde o Jardim do Éden. Porque Ele sabia que nós íamos pecar. Ele sabia que o homem ia pecar. Mas agora nós vamos para o tema exatamente, formados por Jesus. Agora, nesse texto aqui, que nós vamos ler, não é mais o formado no sentido de que Deus pegou do pó da terra e formou. Formados agora é a formação nossa espiritual. E veja o que é que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Veja bem o que é que diz aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então a formação espiritual para que nós sejamos salvos é desde a infância. Desde a infância temos que ensinar as sagradas letras. Não são meras letras, são sagradas letras. E por que são sagradas letras? Porque é a palavra de Deus. E Deus é santo, Deus é puro, Deus é sagrado. Então, essas letras que nós estamos aqui pregando, que nós estamos ensinando, elas são sagradas. E o que é que diz aqui a palavra? Tu, porém, permanece. Então, uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo, uma vez que nós fomos doutrinados, jamais
a gente deve se desviar dessa formação do nosso caráter. Porque cada dia nós estamos sendo menos ruins, tirando um tijolinho que não presta e colocando um tijolinho melhor na nossa edificação espiritual. Edificar uma casa segue-se um padrão, mas se edificar o espírito, só Deus, só a palavra de Deus para nos edificar, para nos formar, para formar um caráter verdadeiramente de um cristão, que não precisa de uma lei humana para que nós façamos o que é correto. Porque Deus só nos ensina o que é correto. Deus não ensina a gente fazer nada de errado. Então, para um cristão não precisa uma lei humana para dizer, olha, você tem que ser honesto. Você não deve roubar. Você não deve matar. Você não deve se prostituir. Você não deve adulterar. Não precisa de uma lei humana. Porque Deus, Ele ensina isso para cada um de nós. Para quê? Para formar o nosso caráter. Temos exemplos de pessoas cujo caráter é formado por Deus. José do Egito, a mulher de Potifar se ofereceu para ele e ele disse não. E uma das razões foi porque ele não queria ser infiel ao Senhor do céu, porque o caráter dele estava moldado por Deus, estava formado por Deus. Tem outros, Sadraque, Mesaque e Abidênego, que preferiram a fornalha, mas não obedeceram a Nabucodonosor para se curvar diante de uma estátua. Daniel, que disse, olha, eu não quero me contaminar com as iguarias do rei, quero apenas legumes e água. Para mim basta. Não quero me contaminar com as iguarias do rei. Isto é, com aquilo que o rei comia. Então, formados por Jesus. Quantos anos nós temos aqui que já estamos sendo formados por Jesus? Marli tem uma quantidade de tempo. Emerson tem outra quantidade de tempo. Roberto tem outra quantidade de tempo. Ivone, eu, irmã Dora, irmã Maria do Carmo, irmã Débora, irmã Damiana, irmã Jeane, Diácono Manuel. Cada um de nós temos o quê? O momento em que iniciamos esse processo sendo formado. Não a formação mais do nosso biológico, porque esse nosso biológico, desde quando fomos gerados, uma semente masculina, mais uma semente feminina, com o projeto de Deus. Mas formar o nosso caráter, que não precisa a gente jurar. Por que não precisa? Porque a palavra de crente é sim, sim e não, não, que passar disso é de procedência maligna. Agora, encerrando, nós vamos para uma coisa que é perigo. Significa deformados por Satanás. Quando Jesus ele está fazendo todo esse trabalho e já no caminho para a partida, algo aparece e a pessoa é deformada por Satanás. E quando é que uma pessoa é deformada por Satanás? Quando ela se desvia. E está em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. O que é que diz? Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se
do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. O diabo deforma. O diabo destrói uma vida. O diabo destrói um lar. O diabo destrói uma cidade. O diabo destrói uma nação. E o mundo será destruído exatamente por conta da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vejamos toda essa construção, tempo aprendendo a palavra de Deus, e num determinado momento o diabo coloca uma pedra de tropeço e a pessoa tropeça e a pessoa cai e joga todo aquele aprendizado no cesto do lixo. E o que é que diz aqui o texto? Tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Por quê? Porque a partir dali é inferno. É uma opção, uma escolha pelo inferno. E quem escolhe o inferno é porque foi deformado por Satanás. Então, pensemos bem, uma construção, uma formação de Jesus, desde quando nós nascemos, tudo projetado, tudo feito por Deus, e depois, com o nosso livre-arbítrio, deixar o diabo deformar e colocar e levar a pessoa para o inferno. É o que diz aqui: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Portanto, que Deus coloque essas palavras em nossas mentes, em nossos corações. Cada hora nós estamos sendo formados por Jesus, informados por Jesus, transformados por Jesus, para o dia que nós nos encontrarmos com Ele no céu. E isso não é uma teoria, não. Jesus não é uma teoria. Jesus não é uma ideologia. Jesus é Deus. Jesus é uma pessoa. Jesus é Deus.